Olá, meus irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Glória a Deus, aleluia. Pastor Mário totalmente atrasado, estava no centro médico e acabei de chegar agora, mas a palavra de Deus não pode deixar de ser enviada. Os irmãos me perdoam porque o plano era às 19h30, como eu anunciei, mas isso pode ocorrer devido às circunstâncias que a gente está passando no momento, a respeito por conta da saúde da minha esposa Regina. Queridos irmãos, primeira coisa, eu quero agradecer a Deus por nós estarmos aqui, por ter dado tempo, por Deus ter nos protegido o dia todo, e a saúde da Regina, a cirurgia, as coisas estão caminhando, ela está já começando a dar os seus primeiros passos e tudo vai dar certo, porque Deus tem um propósito grande com ela, já provou isso para cada um de nós. Eu quero agradecer aos irmãos pelo prestígio, pela dedicação que tem dado nas palavras, nos cultos que temos realizado direto da Borda da Mata, ou a Santa Palavra, como eu chamo aqui de Campinas, em substituição aos cultos onde eu não consigo fazer. Mas irmãos, hoje mais uma quarta-feira, mais um dia que seria de culto, de cura e libertação, lá na nossa igreja, Igreja Evangélica Missão Ebenezer Guarulhos, filial de Borda da Mata. Mas nós hoje vamos de novo falar sobre cura e libertação. Hoje nós vamos falar de uma palavra tão pregada, tão lida, mas eu sempre digo a vocês, não é porque é uma palavra conhecida que vocês falam assim: ah, essa eu já ouvi. Esse pastor sempre prega a mesma coisa. A gente precisa cuidar com isso, meus queridos irmãos. A palavra de Deus é uma árvore gigante, cheia de galho. Hoje eu tenho certeza que vocês vão ouvir muita coisa que vocês ouviram, claro, mas sempre tem uma pontinha, sempre tem uma palhinha que vai ajudar a mim e ajudar vocês no entendimento, na prática da santa palavra de Deus. Mas como nós estamos atrasadíssimos, irmãos, são 20h14 já à noite, na cidade de Campinas, onde tivemos um dia todo ensolarado e céu de brigadeiro. E à noite, como já é costume em Campinas, daqui a pouco começa uma brisa fresca, e assim vai até a madrugada, vai até o amanhecer. Vamos falar com Deus, Ele está nos esperando. Pai querido, meu Deus amado, estamos atrasados e o Senhor me perdoa, Pai, mas o Senhor é fiel e o Senhor ainda deu chance de chegar e de a gente conseguir começar a iniciar a sua santa palavra. Uma coisa eu já vou primeiramente te agradecer, ou primeiro de tudo, meu Pai, pedir perdão, porque nós somos pecadores. Agora te agradecer por mais esse dia, Pai, te agradecer por ambientes aonde eu ando, já está completando 2 anos, ambiente hospitalar, laboratórios, pronto-socorro e hospitais no local de internação, quartos, leitos. Irmãos, na situação que está hoje o país, com essa pandemia, somente o Senhor nos dando livramento, e Ele continua dando, e eu continuo firmando e dizendo que o ungido de Deus, ninguém toca, o inimigo não toca. E esse vírus totalmente inimigo,
é muito inimigo, é inimigo crescendo em cima de nós. E nós temos que começar a combater e dizendo, Isaías 57, 54, 17: nenhuma ferramenta forjada vai prosperar contra mim, porque eu tenho esta herança do Senhor. Então, Pai, eu sei que o Senhor já me perdoou, eu sei que o Senhor está perdoando aqueles que estão pedindo perdão ao Senhor, mas eu quero agora pedir que o Senhor me dê sabedoria, Pai, para mim fazer a pregação desta palavra. É uma palavra conhecida, uma palavra que eu já preguei várias vezes, mas sempre tem algo que o Espírito Santo coloca diferente para nós, e que eu quero que o Senhor abra também os ouvidos dos ouvintes, para que eles aprendam, para que eles pratiquem e, por que não, divulguem a sua santa palavra. Espírito Santo de Deus, o Senhor está sabendo que a glória é do Pai, toda a glória é do Senhor. A minha glória, eu sempre digo e continuo dizendo, é uma florzinha pequeníssima, de uma erva pequeníssima. E ela, a tendência dela é secar e depois morrer. E a flor, logicamente, cai. Mas a tua palavra, Senhor, permanece para sempre. Então, toda a glória é do Senhor. Mas para nós não perder tempo, vamos direto para a palavra de Deus. Hoje, a palavra de Deus está no Evangelho de Marcos, também tem a de Lucas e também tem em Mateus. Mas hoje nós vamos na palavra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 até o 43. Porque esta palavra aqui é interessante. Você está falando de uma coisa, de repente ela corta e entra outra. Então, e depois que termina essa outra, volta aquela primeira. A gente, quando tem que falar dessa palavra, tem que falar de todo, do capítulo 5, do 21 ao 43. E como eu costumo dar tema, o tema desta noite é: numa só caminhada, duas libertações. Ou seja, a cura de uma mulher e uma menina ressuscitada. Melhorando, o tema desta noite é: numa só caminhada do Senhor Jesus Cristo aconteceu duas libertações: a cura da mulher de fluxo de sangue, do sangue, e a menina que foi ressuscitada. Aleluia, aleluia. Nós vamos ler versículo e vamos comentando. Nós vamos ler todos esses versículos com calma, com paciência, e vamos projetando na nossa mente. Vocês lembram lá em Êxodo, quando aquele povo, o povo de Deus, o povo hebreu, deparou com o Mar Vermelho e ouvia o ronco e já estava sentindo a poeira de 600 carros do maior exército do mundo daquela época, que eram os egípcios. Eles estavam sem saída. Eles começaram a murmurar e Moisés falou aquela palavra tão bonita, né? Vede que amanhã vocês verão a grande mão do Senhor, o grande livramento. Então esse vede, por que eu me lembrei? Porque eu quero falar de vede para vocês. Vede é imagina. Não é veja, veja.
Não, vede. Imagina o que vai acontecer amanhã. Então hoje nós vamos imaginar, nós vamos ver cada versículo, nós vamos sentir como se nós estivéssemos vendo, participando, trazendo para nós, trazendo para os nossos dias, e isso vai nos fortalecendo, isso vai nos ensinando, isso vai nos exortando. No capítulo 5 de Marcos, e nós vamos começar com o versículo 21. Veja o que está escrito: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Irmãos, vamos retroceder. Jesus estava passando de um lado para o outro. E da onde ele vinha vindo? Ele vinha vindo de um local, de uma terra de pagãos, aonde ele acabou de ser expulso. Ele foi pedido para se retirar. Voltando mais um pouquinho. No caminho, quando ele foi para essa terra, a terra de Gadareno, terra de criadores de porcos, pessoas que só tinham o financeiro na mente, não dava valor para o que Jesus fez com aquele doente deles. Ele, antes de chegar, ele enfrentou uma tempestade, porque existia algo grande naquele homem doente, que a Bíblia chama o endemoniado de Gadareno. Existia uma legião de demônios, e se acha que eles queriam que Jesus chegasse lá? Acha que eles queriam, vocês acham que eles queriam que Jesus desembarcasse lá e deparasse com esse doente? Que foi o que aconteceu, que nós já sabemos. Não é isso que eu quero falar hoje, mas eu quero dizer da onde Jesus vinha vindo. E quando esse doente foi curado, foi liberto, ao invés dos homens de Gadareno, dessa região, admirar, chamar Jesus, fique mais um dia, outro. Nós temos outros aí doentes. Nós não temos doente desta maneira, doente espiritual, mas temos doente físico aqui. Fique com nós, Jesus. Não, pediram para Jesus se retirar, e Jesus se retirou. Então por isso que diz que passando Jesus outra vez num barco para outro lado. Então vede, vamos imaginar um Senhor Jesus Cristo cansado, tinha enfrentado uma tempestade. A Bíblia diz que quando ele foi para o barco, ele foi do jeito que ele estava, com fome, cansado, às vezes sem dormir, porque ele estava no monte orando, e ele enfrentou aquela tempestade. Ele repreendeu o vento, ele repreendeu o mar, e chegando na terra dos Gadarenos, ele deparou com uma legião de demônios naquele infeliz, naquele homem totalmente tomado por esta legião, e foi pedido para ser expulso. Ele foi expulso de lá, ele foi pedido para se retirar. Por isso que quando Jesus, nós estamos imaginando agora um Jesus cansado, totalmente esgotado. Claro que junto com os discípulos também estavam cansados, e ele estava desembarcando na casa deles. Jesus tinha uma casa lá. E quando Jesus desembarcou, a Bíblia começa a dizer o seguinte: o que ela diz? E eis que chegou um dos principais da sinagoga. Mas antes, ainda eu quero dizer um pouco mais para vocês imaginar na mente.
ele deparou com quem? Com uma multidão. Então vocês vê essa multidão. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. O que é que vocês imaginam? Esse homem era como se fosse um líder, um criador de sinagogas, um criador de templo, que chamava-se sinagoga. Esse homem era um homem, claramente ele era conhecedor da palavra de Deus. E nós, o que nós sentimos? Que esse homem era o primeiro da fila. Eu sinto isso. Jesus, cansado, descarregou, desembarcou, e o primeiro que chegou nele, se foi o primeiro, se ele tivesse atropelado alguém, nós vamos ver que tem gente aí na frente, daqui a pouco vamos ver que tem pessoas aí que atropelou, mas Jairo não. Jairo, ele era o primeiro. Jairo amanheceu, ele veio de fora, ele amanheceu ali. Falaram para ele que uma hora Jesus ia chegar e ia desembarcar. Comece imaginando. Jairo no primeiro da fila, porque não é eu que estou dizendo. Estou dizendo uma grande multidão que estava junto do mar. E dentro dessa grande multidão, Jairo era o primeiro. Por isso que diz, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Oh Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está cansado, eu sei que o Senhor viajou, eu sei que agora o Senhor veio para descansar, mas me perdoa, Senhor, eu preciso do Senhor. Ele prostrou-se aos seus pés, dizendo, tu és o Senhor, tu és aquele que todo joelho vai se dobrar, no céu, na terra e nas profundezas da terra, Senhor. E rogava-lhe muito, e pedia muito, por favor, Jesus, por favor. O que ele pedia? E rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está à morte. Outras traduções, moribunda, está morrendo. Rogo-te, quer dizer, peço-te, clamo-te, imploro-te, que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Então Jairo já sabia que a filha dele praticamente estava morta, porque senão ele não diria, ele só diria sare, mas ele diz e viva. Vamos começar a imaginar, como eu digo, vede, Jesus já deparou com a primeira situação. Um homem de fé buscando desesperadamente a salvação de morte da sua filhinha. E Jesus, como nós sabemos, não tem preguiça. Mas Jesus não tem preguiça porque ele era Deus, sim, 100% Deus e 100% homem. Só que Deus não se cansa. Ali ele era homem. E o homem estava cansado, o homem estava com fome, o homem estava com sono, mas estava coberto pelo Pai, com ânimo pelo Pai. E esse Pai dá esse mesmo ânimo para nós. Esse Pai já até está proibindo nós, irmãos, de começar a dizer que está difícil. Eu tenho lutado, mas está difícil, olha lá. Eu tenho lutado, mas está difícil. Usar a palavra está difícil.
Porque eu senti dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, que Deus não gosta que falemos que está difícil, que Ele permite que esteja espinhoso. Mas a gente tem esse hábito, né, irmãos? Quantas vezes eu não tentei já começar a falar, está espinhoso. Como é que está a situação? Está espinhoso. Mas a gente precisa praticar. Mas eu sei que Deus prefere que a gente fale que está espinhoso. Porque lá em Isaías, capítulo 27, está bem claro. Ele nos chama de uma parreira de uva. Ele nos chama que nós somos a vinha dele. Vinha o que é? Uma parreira de uva. E ele diz que ele vai nos aguar de dia e de noite. E que se o espinho crescer, ele toca fogo. Então, estava espinhosa. As coisas para mim e para você, não tenha dúvida, irmãos, aqui onde nós estamos não é paraíso. Aqui é uma caminhada. Aqui é um aprendizado para que Jesus venha buscar a tua igreja e realmente encontre a igreja do Senhor Jesus Cristo preparada para que seja arrebatada. Dentro desse vede, nós já imaginamos agora um Jairo clamando, implorando, né, para que Jesus lhe acompanhe e lhe impõe as mãos. E como Jesus não tem tempo ruim, não tem preguiça, o que diz a Bíblia? E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Então, irmãos, comece a imaginar. Jairo prostrou-se perante o Mestre Jesus, Senhor Jesus, e assim que ele clamou, assim que ele fez com que Jesus entendesse o que ele estava querendo, quando a Bíblia diz que eles caminharam, é porque Jesus disse: é já, vamos já, não vamos perder tempo não, Jairo, é já, onde é que é o local? E caminharam, e dentro dessa caminhada, a multidão que estava esperando, perderam a vez, claro, porque ele ia sair dali. Claro que depois ele voltaria, mas eles perderam a vez. E Jesus começou a caminhar com Jairo. Nem Jesus sabia, e nem Jairo sabia, que ia haver uma interrupção, que ia surgir, não sabe da onde, uma mulher valente, uma mulher corajosa, uma mulher que havia um monte de preconceito sobre ela, uma mulher proibida de estar no meio daquela multidão, uma mulher proibida de falar com Jesus devido à situação que ela se encontrava, uma mulher de fé. Por isso que começa no versículo 25 agora, dizendo assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo tudo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Onde é que Jesus estava? Comece a imaginar a multidão, Jesus junto
com Jairo, a multidão atrás. Eles começaram a caminhar, eles começaram a buscar o local da casa de Jairo, que dá para se entender, não deveria ser longe, mas eram nas proximidades, aonde habitava, aonde era Jairo, o chamado príncipe da sinagoga, um homem importante, sem dúvida, mas humilde, mas cheio de fé. Aí a gente começa a notar, como eu já disse, a surpresa de Jairo, do Senhor Jesus Cristo e da multidão que estava atrás, porque tomou a frente de tudo esta mulher sofrida, mulher que há 12 anos carregava um fluxo de sangue, mulher que todos nós sabemos, para carregar um fluxo de sangue 12 anos, ela estava anêmica. Aquele tempo não havia os recursos de hoje, e fora disso, ela estava imunda, ela não podia sair de casa, ela não podia falar com ninguém, e ela teve essa coragem, e a coragem dela foi tão grande, que ela também não deu bola para o príncipe da sinagoga. Ela não quis saber quem é que estava levando Jesus para a casa dele. Ela quis saber que a fé dela ia acontecer algo. Tanto é que vocês olhem aqui no outro versículo, que diz assim: porque dizia, ela não é que ela dizia, saiu gritando: ei, eu vou tocar nas vestes do Senhor Jesus, vocês que se viram aí, eu vou passar na frente de todo mundo, você também, Jairo, e vou tocar nas vestes do Senhor Jesus Cristo e vou ser curada. Não, ela estava quietinha, ela estava trêmula, ela tinha medo, ela sabia que o lugar dela não era aquele, ela sabia que ela era imunda, ela sabia que ela estava zonza, enfraquecida. Mas ela, o que ela dizia? Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela dizia para ela: ô mulher, eu sei que você está aqui, mas não é aqui o teu lugar. Eu sei que você está aqui, está sendo reprimida. Mas mulher, você vai firme, mulher. Toque nas vestes do Senhor Jesus, você vai ser curada. Ela estava como se ela estivesse no espelho discutindo com a alma dela. E isso nos mostra uma força muito grande, porque nós precisamos pôr no lugar dela. Nós precisamos colocar ela dentro da lei de Moisés. Ela é considerada como uma mulher imunda. Então nós precisamos considerar a força de vontade, a coragem, a fé, a perseverança. Aí vocês me perguntam: nossa, mas aconteceu isso, pastor Mário? Sim. Nossa, eu não estou vendo mais o Jairo. A mulher passou na frente dele, passou na frente da multidão e tocou nas vestes de Jesus. E Jairo? Não é isso? Não é isso que a gente imagina? Poxa, pulou aqui, pulou Jairo, deixaram o Jairo. Não toca, não fala mais, a Bíblia não fala mais em Jairo. Então, irmãos, dando continuidade, quando a gente lê aqui, porque dizia, quer dizer, ela falava para ela mesma: se eu somente tocar nas suas vestes, eu vou chegar lá, vou tocar nas vestes dele e vou me curar.
e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. O próprio corpo dela, a própria situação de fraqueza dela, já mostrou que algo diferente tinha acontecido. Algo que aconteceu maravilhosamente, um milagre gigantesco, que a partir daquele momento essa mulher teria nova vida, seria transformada, voltaria a viver, voltaria a frequentar a sociedade, voltaria a ir glorificar a Deus na sinagoga. Ninguém poderia impedi-la. Então, entrou algo diferente nessa mulher. Essa mulher sentiu uma força, algo diferente. Ela sentiu que o corpo dela já estava curado, que o fluxo de sangue já tinha estancado. Mas aconteceu algo também importante naquele mesmo momento com o Senhor Jesus Cristo. Porque a virtude que saiu do nosso Jesus Cristo, do nosso Senhor e Salvador, foi tão grande para poder levantar aquela mulher, para poder estancar aquele fluxo de sangue de 12 anos, que o próprio Senhor Jesus sentiu que saiu algo muito forte de dentro dele. Por isso que diz: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? É uma pergunta, irmãos, que às vezes a gente fala, mas caramba, será que ele não sentiu que ela tocou? Ele sentiu algo que saiu dele. E na frente dele já tinha uma mulher ajoelhada, uma mulher que passou na frente de todo mundo, que chegou primeiro. E chegou com mais fé do que os outros. Não é só porque ela chegou com mais determinação, com mais coragem. Ela chegou com mais fé do que os outros. Onde está isso, pastor Mário? Quando ela diz, se eu e logo Jesus, ela diz assim, vamos ler conforme está a Bíblia, irmãos, não vamos chutar não. Porque ela falava para ela mesma, tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então, ela tinha tudo para acontecer o que aconteceu. Mas quando Jesus sentiu que saiu algo grande de dentro dele, ele disse: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos. Dentro desses seus discípulos, eu tenho certeza absoluta que o primeiro a responder foi Pedro. Pedro puxou e os demais responderam junto. E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Só que Jesus queria dizer que o toque que ele recebeu e a virtude que saiu dele era algo diferente, era algo muito forte, era algo extraordinário. Para que algo extraordinário acontecesse, e ele, Jesus, olhava em redor
para ver a que isto fizeram. Então Jesus olhava em redor, aquela multidão parada, os discípulos parados, porque Jesus parou. E a coisa mais difícil é Jesus parar, porque a caminhada de Jesus era muito rápida. Ele tinha somente 3 anos para cumprir o seu ministério. Ele não podia ficar parado nas esquinas batendo papo, não. A Bíblia nos mostra que ele parou com o cego Bartimeu. Que Bartimeu não era nem o nome dele. Bartimeu significa Bar, filho. Timeu era o pai desse rapaz, desse cego, né? Jesus parou. E aqui Jesus parou, porque a Bíblia diz que Jesus começou a olhar ao redor dele. Quem será que me tocou? E de repente a mulher se toca, se desponta. Ela é corajosa, ela era corajosa. A gente vê aquela mulher emocionada, prostrada perante Jesus, trêmula, com tremor e com temor. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido. O que sabia o que tinha acontecido? Ela sabia que ela tinha tocado em Jesus e não podia tocar. Ela sabia que ela estava no meio da multidão e não podia estar. E ela sabia que ela estava curada. Ela sentiu no corpo dela algo diferente. E essa mulher, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Senhor Jesus, eu era uma mulher imunda, uma mulher doente, com fluxo de sangue, 12 anos sofrendo. Gastei tudo. E quando eu soube que o Senhor ia desembarcar, eu já tinha ouvido falar do Senhor. Sabe o que Jó disse para Deus quando reatou com Deus? Senhor, eu ouvia falar do Senhor, mas agora eu vejo. O que é vejo? Agora eu sinto a tua presença. E ela disse, eu ouvia falar do Senhor, mas agora eu senti quem é o Senhor. Por isso que disse, prostrou diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele vendo aquela mulher frágil, aquela mulher mais frágil, mais valente, cheia de fé, corajosa, mas viu que ela estava nervosa, trêmula. Ele chamou ela de filho para se acalmar. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Filhinha, não fique nervosa. É isso que ele estava dizendo. Não fica trêmulo. Olha como você está trêmulo. Eu sou Jesus. Eu sou o Filho de Deus. Eu vim para ajudar a humanidade. Eu vim para resgatar a humanidade das mãos de Satanás. Eu vim para curar os enfermos.
Fique tranquilo, a tua fé te salvou. Nós precisamos tomar muito cuidado aqui, irmãos. Como que nós podemos entender essa parte? É uma parte que é muito delicada, porque ainda o povo, como diz Oséias, como Deus disse para que Oséias falasse ao povo de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias, diga ao meu povo que por falta de conhecimento estão morrendo. E hoje não é muito diferente. Então, irmãos, quando Jesus disse a tua fé te salvou, não é que salvou para que ela fosse para o céu. Não é isso. A tua fé te salvou deste mal, deste sofrimento, deste fluxo de sangue, desta tristeza, desta humilhação, deste afastamento da sociedade. Você está curada deste mal. E quem te salvou deste mal foi a tua fé. Porque, irmãos, salvar não é assim. Salvar é pela graça. Essa mulher, se a gente for interpretar assim, essa mulher pode ter sido curada como foi, libertada como foi, pode ter passado a ser uma pessoa alegre, caiu no mundo, começou e deixou Jesus. Como é que ela vai ser salva? Por isso que a salvação é hoje. A salvação não é nem hoje, é agora, é nesse momento. Então nós precisamos cuidar com certas coisas que andam falando, irmãos. E no 35 volta a falar do nosso amigo Jairo. Mas pastor Mário, onde é que andou Jairo até agora? Jairo, um homem de Deus. Jairo ficou quieto. Jairo se comoveu com a situação dessa mulher. Jairo não criou intriga dizendo: você passou na minha frente, você não teve respeito, eu amanheci aqui de madrugada, desde que era noite eu já estava aqui esperando o Senhor Jesus, e a hora que ele resolve, que ele chega cansado e vai comigo, nós não andamos nem 10 passos, você apareceu? Não, ele se comoveu com a coragem, com o sofrimento, e é isso que nós precisamos ter, irmão. Nós temos que deixar de ser egoístas, só pensar em nós, irmão. Esse é um ensinamento que também nos está dando. A palavra de Deus nos ensina de tudo quanto é lado. Jairo não se enfureceu, Jairo se aquietou, Jairo também tinha fé, ele sabia: a minha vez vai chegar. Não faz mal que a minha filha está morta ou está morrendo, mas a minha fé disse, como ele já disse lá no começo, assim que Jesus impor as mãos, ela vai ser curada. Aí chegou a vez dele. Mas como assim, pastor Mário? Ele perdeu a vez? Ele perdeu a vez. Essa mulher enfurecida passou na frente de Jairo. E Jairo se calou, e Jairo se conformou, e Jairo esperou o seu tempo, e Jairo esperou o tempo de Deus, que casasse o tempo de Deus com o tempo dele. Aleluia, aleluia. Por isso que no versículo 35 diz assim: estando ele ainda falando, ele estava falando com a mulher, né? Dali para frente já começou a andar. Dali para frente ele já chamou Jairo de novo. Jairo também não estava escondido, já estava ali na tocaia esperando a vez dele, com educação. Jesus deve ter dito: Jairo, chegou a sua vez, vamos lá na sua casa. É muito longe?
Vamos caminhar bastante? Tem um almoço lá, não? Será que tem uma boia lá para nós? Nem bem começou a andar e a mulher do fluxo de sangue ficou. Foi cuidar da casa dela, se entusiasmou com muita razão, foi viver a vida. Foi viver a vida de dona de casa, sadia, sarada, curada e com fé. E ficou Jairo, Jesus, os discípulos e a multidão. Aleluia! Por isso que diz: estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Assim que Jesus começou a caminhar com Jairo, os discípulos juntos, a multidão atrás, deparou na frente de Jesus e de Jairo esses homens, que eram alguns também da área que trabalhava com Jairo. E eles chegaram e já direto no assunto. Porque, irmãos, vamos por uma coisa, pensar uma coisa. Vocês já viram notícia ruim demorar? Vocês já viram notícia ruim chegar atrasada? A boa demora, mas a ruim, ela chega muito rápido. E a ruim, tem gente que é tão ruim, que tem prazer em dar notícia ruim. Estou dizendo que é todos não, irmão, não é isso não. Mas tem pessoas que têm satisfação da desgraça. E esses eram uns, apesar de ser príncipe da sinagoga. Mas olha o jeito que eles chegaram em Jesus e no chefe deles. Chefe, Jairo, não perturbe, não enfadas, quer dizer, não aborreça o mestre. O mestre tem outras coisas para fazer. Deixa ele, esquece o mestre, a tua filha já morreu. E Jesus, prestando bem atenção daquilo que aqueles homens estavam falando, disse ao principal da sinagoga, disse a Jairo, né? Jairo, não temas, crê somente. Aí está a chave da palavra. Você está cheio de temor, irmão? Você está achando que você ficou para trás? Você está achando que os seus sonhos já morreu? Você está achando que os seus sonhos terminou? Jesus está dizendo para ti e para mim esta noite: não temas, somente crê. Eu vejo, como eu pedi para vocês usar o verde, depois que Jesus ouviu isso, né? Olhou bem para os olhos de Jairo, viu a tristeza nos olhos de Jairo, mas Jesus sabia que Jairo era um homem de fé, que Jairo tinha amanhecido lá, que Jairo já chegou falando: basta o senhor ir lá, o senhor faz um toque de mão, o senhor faz uma imposição de mão na minha filha e ela vai ter vida. Jesus, olhando nos olhos de Jairo, disse: Jairo, não temas, não se preocupe, não tenha medo, não se enfraqueça, não perca a fé, somente crê. E vamos embora, Jairo. Mas antes dele falar vamos embora, né? Não está na Bíblia, mas eu estou fazendo o verde, estou imaginando, não é? Para a gente poder entender a santa palavra de Deus. Antes dele partir com Jairo, algo tocou na mente do Senhor Jesus. Algo despertou Jesus, que ali dentro daquela multidão
E dentro desses homens que foram encontrar com Jairo e com Jesus, esses príncipes da sinagoga, que estava havendo muita gente de pouca fé. Ué, como é que você diz isso? Está aqui, irmão, está escrito. Olha bem, Jairo, somente crê, tá bom? Vamos indo? Não, espera um pouquinho. Espera um pouquinho que eu tenho uma recomendação para fazer. Qual é a recomendação que Jesus fez? Está na palavra. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Mas só tinha esses três aí? Pedro, Tiago e João? Não. Se era 12 discípulos, então tinha mais 9, não tinha? Vamos começar a fazer os cálculos. E a multidão? Então Jesus chegou à conclusão que era melhor, depois dessa que ele ouviu desses príncipes da sinagoga, que era melhor ninguém ir para a casa da filha de Jairo. Vocês todos estão proibidos de ir atrás de mim. Depois nós se encontramos, mas lá não. Irmãos, você sabe o que isso nos alerta? Que quando nós vamos fazer uma visita num lar, quando nós vamos fazer uma visita de cura, de libertação, nós vamos levar uma palavra da Bíblia, uma palavra de consolo, naquela pessoa que está moribunda, naquela pessoa que está enfraquecida fisicamente e espiritualmente. Não é bom nós levarmos gente que não esteja na mesma fé. Esse exemplo que Jesus está nos dando é válido, irmão. É válido. Nós temos que levar pessoas com a mesma fé, para quando nós entrarmos dentro de uma determinada casa, de uma determinada visita, a nossa fé está multiplicada. Como eu digo, em progressão geométrica, passa a ser uma fé gigante. Não vai haver nada que impeça do milagre. Por isso que Jesus sentiu no ar que havia uma multidão lá de pouca fé. Por isso que ele disse: Tiago, João, Pedro, Pedro, Tiago e João, que é o irmão de Tiago. Claro, e Jairo. Os príncipes foram falar: não, vocês não. Só esses aí é que vamos embora, que nós temos pressa. E vamos caminhar. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, repito, e tendo chegado na casa de Jairo, o pai da menina, Jesus viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Alvoroço, muita gente, muita falação, chorava, choro, derramamento de lágrimas, pranteavam. Ai, por que foi tão novinha essa menina? Por que foi levada? Por que o Senhor levou? Isso chama prantear. Olha a situação que Jesus se encontrou. Mas olha as companhias que estava do lado de Jesus. Procure quando você fizer uma visita, irmão, ter esse tipo de companhia que Jesus apartou. Procure, que você vai ver o que vai acontecer. E entrando, disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta,
mas dorme. Sabe o que Jesus quis dizer? A menina está morta, mas ela vai se ressuscitar. Quando Jesus foi alertado de Lázaro, Jesus amava Lázaro, irmão de Marta, irmão de Maria. E quando Jesus demorou 4 dias para chegar no local, que os discípulos avisaram Jesus, Lázaro está muito doente, o senhor vai voltar lá? Já tinha havido expulsão de Jesus para aqueles lados, né? Jesus falou, claro que vamos. E eles disseram, nós vamos também. Mas Jesus disse, mas e por que não vamos já? Aí Jesus disse, Lázaro dorme. O que ele quis dizer? Lázaro está morto, mas vai se acordar. Mas os discípulos não entenderam isso. Disseram, mestre, se ele está dormindo, não faz mal que nós chegue mais tarde, no outros dias. Aí Jesus disse, Lázaro está morto. Aqui não é diferente. Não é diferente. Agora veja que coisa, comece a imaginar. Jesus chegando e aquele pessoal pranteando, chorando. E outros, a Bíblia diz aqui, e riam-se dele. Quando ele diz, a menina não está morta, mas dorme. Começaram a rir de Jesus. Você acha que esse pessoal podia entrar lá no quarto? Não. Não. Assim como a multidão e mais alguns discípulos ficaram proibidos de seguir Jesus naquela missão, também não podiam seguir Jesus, subir no quarto, aqueles que estavam pranteando. Amém? Por isso que a Bíblia diz assim, e riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, olha lá, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Quem é esse com eles estavam? Era aqueles príncipes da sinagoga? Era a multidão? Não. Não. Era Pedro, João e Tiago. Jesus disse, Pedro, João e Tiago, venha comigo. Vamos fortalecer a nossa fé. Você, mãe, e você, pai, venham comigo. Os demais saiam de dentro da casa, saiam debaixo do teto, para que vocês não tenham influência negativa, porque a fé de vocês é muito pequena. Não é tamanho de um grão de mostarda, não. É muito pequena. Muito. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E o que aconteceu? E a Bíblia diz, e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. Quanta mulher de fluxo de sangue sofreu? 12 anos com um fluxo de sangue.
Quantos anos tinha essa menina? 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Claro que assombra com grande espanto. Você não crê. Você não tem condições de saber que Deus é Deus do impossível. Que o milagre é de Deus. Só Deus faz milagre. Então, hoje nós vimos algo nesses 2 milagres. Um milagre de cura. Cura praticamente impossível. E de uma pessoa morta que ressuscitou. Através de quem? Do Senhor Jesus Cristo. E isto hoje é possível através de nós. Desde que nós use a fé. Desde que nós use a determinação, a coragem, a autoridade que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Porque Ele disse: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Amém? Vamos ficar com essa palavra? Vamos ficar com esse ensinamento, com essa exortação. Já é 21h13. Vamos orar e vamos entregar essa palavra para Deus. Vamos agradecer a Deus e depois eu vou pedir permissão para o Pai. Eu vou profetizar em nome de Jesus. Pai querido, meu Deus amado, terminamos a sua santa palavra. Sei que através do Espírito Santo talvez eu pudesse falar mais alguma coisa, mas escapou, porque eu sou pecador. Se eu abrir a minha boca e saiu alguma coisa, é por causa do Espírito Santo, é por causa do Teu Espírito, Senhor, porque senão não ia sair nada. Então, Pai, me perdoa, e eu Te agradeço de todo o coração. Espírito Santo de Deus, continue derramando sabedoria, não só para mim pregar a Tua palavra, mas para outros também pregar e também entender e praticar. Dê uma noite de sono abençoado para cada um, Pai, e permita que eu profetize em nome de Jesus. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Pai querido, eu começo, Senhor, com a autoridade que foi me dada. Eu profetizo que o coxo vai saltitar, que o cego vai enxergar, que o surdo vai ouvir, que o desempregado vai se empregar, que o triste vai se alegrar. Oh, Pai, eu tenho certeza, Pai, que o separado vai voltar, vai se unir novamente para a glória do Senhor. Que aquele que está frio na fé vai se avivar, vai se arrepender e vai se avivar, vai se voltar a ser novamente uma nova criatura. Pai, eu sei que isto vai acontecer, porque quando nós profetizamos, Pai, o Senhor não deixa que não aconteça, porque o Senhor nos honra, Pai. Me honra, Pai, com esta profecia, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, fiquem na paz. Muito obrigado por tudo e tenham uma boa noite e amanhã um amanhecer e uma quinta-feira abençoada. Amém.